Sábado por aqui, sejam bem-vindos ao programa Em Dia. E você, minha amiga, meu amigo, que não está em dia 100% com você, chegou aquele momento. Bora pro Bom Dia Saúde de hoje? E olha, o Bom Dia Saúde, conforme prometido, trouxemos ela novamente, doutora Mônica Larroca, aqui no Bom Dia Saúde de hoje. E hoje nós vamos falar do método que ela desenvolveu, um protocolo de super resultados, principalmente para quem quer gerenciar o envelhecimento com uma forma mais saudável, o emagrecimento. E ela vai contar para gente, para você aí de casa, como que é esse método para até mesmo quem é indicado. Tudo bem, doutora Tudo Mônica? jóia, prazer em Seja voltar bem-vinda de aqui, novo. obrigada. Sempre muito bom tê-la aqui com a gente no Em Dia. Obrigada. Doutora Mônica, me fala um pouquinho desse protocolo que hoje você desenvolveu, que hoje é o boom aí, que está dando destaque cada dia mais aí, até mesmo pelos resultados. Como que funciona esse protocolo? Eu tentei desenvolver de uma forma que fosse leve, né? O nosso objetivo, a gente fala muito que é uma questão de gerenciamento de peso, mas eu acho que vai muito mais do que isso, vai muito além disso, porque, como a gente já comentou algumas vezes, né? Não é só perder o peso. Se fosse Sim. assim, a cirurgia bariátrica tinha dado, né? Mega certo, não Não teria é? o E não teria reganho, mais, né? né, Não a teria. obesidade, Sim, que é sim. um problema que só vem aumentando cada vez mais, Sim, a né? obesidade hoje, não só hoje, lembrando que a obesidade é uma doença, É uma né, doença. doutora? E assim tem que ser encarada. A gente tem que parar de pensar que é uma questão comportamental. Não é. É uma doença, tem um CID para isso, né? Então, Sim, assim, quando a gente consegue encarar dessa forma e entender, a gente passa até a ter mais respeito pela coisa, é não é? E verdade. aceitar que, assim como você tem uma hipertensão, né? Você vai no cardiologista, está lá com a pressão, por exemplo. Eu gosto de explicar assim para o paciente, porque ele passa a entender o que que é esse gerenciamento. Você vai lá e você dá uma entrada no hospital, enfim, com uma crise hipertensiva, com 20 por 12 e tal, faz uma medicação, consegue controlar depois de alguns dias, você abandona o tratamento? Você deixou de ser É, hipertenso? verdade. Não, Não, né. Então, a partir do momento em que você tem uma condição, a gente tem que ter um acompanhamento disso. E uhum. entender que não é que você vai ter que tomar remédio o resto da vida, mas que a gente tem que ficar de olho sim, porque o reganho, né, o efeito rebote de algumas O medicações é efeito real. sanfona, Efeito né, que todo mundo sanfona. conhece. Não é difícil perder peso, né. As pessoas sabem que você comer frango e salada todo dia e for pra Você academia, vai vai perder. perder. Mas vai perder massa magra, né, não vai ter um acompanhamento adequado, não vai ter uma suplementação adequada, não vai conseguir seguir adiante, porque isso não é uma vida real, Verdade. né, não é uma coisa que é sustentável, Você não vai viver a vida inteira comendo frango e salada. né. Então, assim, a gente tem que ter um pouquinho de prazer e a gente tem que saber o momento de inserir isso e quando que a gente vai conseguir manejar isso. Então, eh eu tento dizer que é dar um pouquinho de leveza para uma situação em que você precisa você tem que dar um primeiro passo, não é fácil. Então a gente tá lá, a gente dá a mão, né, a gente não é só uma questão de passar em consulta, tomar remédio, não é isso, né. Uhum, Tem sim. que ir muito além disso, você tem que ter um tratamento psicológico, você tem que ter um acompanhamento ali no dia a dia, como você está se sentindo, como são os efeitos colaterais, né. É um Então é um processo, né, doutora processo, é Mônica? uma mudança de como você pensa, de como você É. vive, de como você dorme, de como você acorda, de como você vai malhar, de como você vai se alimentar, quais escolhas você vai fazer. É o que nós estávamos até mesmo falando nos bastidores. Hoje nós estamos na era aí das canetas emagrecedoras e tem pessoas se automedicando, né? E igual até mesmo ela falou da suplementação. Dá um spoilerzinho pra gente, o que seria, na verdade, a suplementação? Primeiro a gente tem que entender como esse paciente chega. Geralmente o paciente que está acima do peso é um paciente que ele já traz um componente inflamatório, porque, né, às vezes malha, mas não de forma adequada, né? Tá acima do peso, então se tá acima do peso, vai ter algum efeito disso, ou um cansaço, ou uma dor articular, né? Sim, Então, assim, primeiro a gente tem que avaliar quem é cada um, para poder dizer qual que vai ser o tratamento de cada um, né. Então a suplementação, ela vai ser uma coisa realmente muito individualizada. A gente pode usar genética, por exemplo, que é uma das coisas que ajuda muito e dá muita segurança, né, no que você vai passar ali, no sentido de que você sabe geneticamente quem é aquele paciente, mas não é uma coisa obrigatória, mas é um tá, caminho que pode ser seguido, né. ok. Uma outra estratégia que a gente pode usar é exatamente através dos exames de sangue e a clínica, né. Então, é que a gente estava comentando, por exemplo, chega lá uma mulher, é pré-menopausa e começa a ter muita alteração de fluxo menstrual, né, e começa a sangrar muito, quer dizer, faz uma sangria todo mês, né, perde muito ferro.
já chega cansada, já tá acima do peso, já não tá conseguindo fazer atividade física, o cabelo já tá caindo, né? Todos os fatores, Todos né? os fatores. Aí você pega e só faz uma medicação. Isso vai ser suficiente? Não, essa mulher não consegue levantar para ir pra academia, gente, pelo É amor porque de Deus, né? é porque acaba tendo outros tipos de consequências. Exatamente. Então a gente tem a suplementação é isso, é ver quem é você, quais são os seus sintomas, como tá a sua composição corporal, o que você está deficiente no início do tratamento, quais efeitos colaterais que você pode ter com o tratamento e suplementar para tentar evitar isso. Evitar uma queda de cabelo, evitar um cansaço, evitar que o intestino solte demais ou prenda demais, porque isso pode acontecer só com mudança de alimentação. Sim, sim. Né? Então vai passar com nutricionista, vai passar com fisioterapeuta, vai ter enfermeira, vai ter uma equipe que vai estar ali de olho mesmo. E a pessoa entender que a gente vai fazer o nosso melhor, mas que a pessoa tem que entregar alguma coisa. Claro, porque é uma que vai, outra que volta. Não adianta só um fazer. Exatamente, mas precisa de ajuda. E não é fácil. E Não sozinho é. não vai. Sozinho não adianta. É igual nós falamos, até mesmo falamos, né? Academia, frango, salada a vida toda, não vai conseguir. Vai ter os prazeres que a gente vai querer um hambúrguer, né? Na hora certa, tem que merecer. Tem que merecer. E dentro desse protocolo, o que é indicado a fazer? Então, às vezes, eu costumo dizer, hoje até falei isso para uma paciente hoje. Você pode ter, por exemplo, um paciente de 1,80 m que tá forte ou que tá obeso, né? Quem Sim. que vai estar indicado a fazer? Como é a composição desse paciente? Então, não é só peso. Não tem como você colocar assim, uma linha. Então, esse paciente vai ter indicação, esse paciente não vai ter indicação. A gente sabe que existem alguns parâmetros que a gente usa na literatura, o IMC, né? Presença ou não de outros fatores como hipertensão, diabetes, né? Dislipidemia, que podem inserir esses pacientes nas indicações para medicações, mas eu costumo dizer que o protocolo, ele não necessariamente é um protocolo só para quem precisa perder 10, 15, 20 quilos. Às vezes a pessoa, e eu atendi assim, hoje uma pessoa, foi um fato real, uma mulher que está exatamente nesse período pré-menopausa, e que você olha para ela, você nem acha que ela está acima do peso. Mas na hora que fez a bioimpedância, ela, meu Deus, eu tenho que ganhar 5 quilos de músculo. E como é que, quer dizer, o equilíbrio do corpo dela não está adequado. Nunca fez uma atividade física, está cansada, né? Nossa. Nunca teve esse hábito. Entra no protocolo, claro, é muito mais difícil às vezes você ganhar músculo do que você perder peso, né? É verdade. E precisa desse gerenciamento, né? E aí, quando você fala desse gerenciamento, dentro dos fatores, né? Em questão, vamos falar dessa parte de resultados. Em quanto tempo você acha que dentro do seu protocolo essa pessoa já começa a ver uma diferença nessa fase aí inicial? Isso é uma questão muito pessoal, mas eu tenho resultados de perda de peso de 1 quilo, 2 quilos por semana, dependendo do que o paciente entregar. Gente, como que é esse protocolo, né? De 1 a 2 quilos já logo de cara. É claro que isso não é o que eu vou entregar, é o que os dois lados. Então, assim, primeira coisa, não é se enganar, achar que Vai chegar lá vou chegar lá e assim, vão fazer por mim. Agora, a pessoa que começa a realmente fazer atividade física, que realmente segue dieta, que eu não gosto de falar dieta porque parece que você vai fazer por um período e depois você vai parar, né? Isso. É mudança mesmo do que você fazer boas escolhas, né? Então, para isso você tem que estar equilibrado. Então, a gente mexe um pouquinho com o neurotransmissor também. Então, dentro dessas suplementações que você perguntou, né? Uma das coisas é exatamente isso. A pessoa, ela é muito ansiosa? A pessoa está deprimida? Né? Em que momento da vida que essa pessoa está? Né? Ela não está dormindo? Então, vamos mexer um pouquinho no GABA, vamos mexer um pouquinho com dopamina, vamos mexer um pouquinho com serotonina. Isso vai fazer com que a pessoa tenha melhores escolhas. E ali ela já começa a ter um pouquinho de energia. Então, mesmo que a pessoa não perca o peso logo no início, ela já começa a sentir, poxa, eu fui num show, isso é uma coisa que uma paciente mesmo falou assim, nossa, antes eu tinha que acompanhar minha filha no show, no final eu estava morta. Agora eu quero ficar até o final. Eu estava no final, cheguei em casa, arrumei casa, eu estava com uma energia que na hora que eu parei, que eu falei, gente, eu não era capaz de fazer isso, não percebia. E isso é muito real, acontece diariamente e com frequência com muitas mulheres, né? Então, assim, o resultado depende também da sua expectativa. Tá. Qual é a sua expectativa? É só perder peso? Qual é a sua expectativa? É melhorar a energia? É melhorar a parte mais estética, a parte mais de saúde, né? Então, a gente pega muita gente que às vezes está com alteração da tireoide, né? Entendi. Que está com uma série de alterações hormonais que precisam ser equilibradas, né? E aí existe esse processo que você vai passar com a doutora Mônica para chegar até mesmo aí uma longevidade saudável. E eu acho isso tão importante, né? E a gente cuidar
assim, de criar novos hábitos, porque eu acredito que tudo é hábito, né? Sim. Você começar frequentemente, E você assim, cria o hábito. eu brinco que é igual amor, né? Você tem que praticar, né? O É, amor, quando você pratica ele, não é só porque, né, você tem um parentesco que você tem amor, mas quando sim, você convive com aquela pessoa, a coisa não vai naturalmente. sim, Eu falo verdade. que mudança de estilo de vida é a mesma coisa. No início, às vezes pode ser um pouco difícil, mas depois, quando você começa, aquilo vai natural, sabe? Hoje eu não preciso pensar o que eu vou escolher para comer. Eu posso ir num restaurante e eu tenho prazer, sim, em escolhendo uma carne boa, um legume de qualidade. Eu não preciso simplesmente sentar e pedir, tem que ser a massa para eu ficar feliz. Eu até me preocupo um pouco quando as pessoas elas correlacionam muito uma necessidade de determinada coisa com o prazer, Com prazer, o emocional. né? Então, assim, esse comer emocional é uma coisa que a Complicado gente isso, muda, mas a gente verdade. muda. A gente consegue modular isso. Porque a gente vê vários casos aí de compulsões alimentares, voltado principalmente a essa carga emocional que a pessoa traz, e o prazer dela é comer. Outra coisa também que a gente vê muito é a compensação, né? Nossa, eu trabalhei tanto, agora eu mereço comer uma pizza. Você trabalhou tanto, É, né, você doutora? acabou com o seu corpo, você se estressou o dia inteiro, você merece o quê? Comer bem agora, chegar em casa e comer bem, Comer e cuidar do bem, seu corpo. sim. Não é detonar mais, vou pedir agora Agora eu né? vou Não sei pedir se eu um posso falar o nome aqui, mas eu vou pedir uma pedir pizza, vou pedir aham. um refrigerante para compensar isso, porque é aquela necessidade de um prazer imediato, entende? Que depois ele vai te cobrar, aí vem a culpa. Aí, Aí lascou, aí meu bem. lascou. Porque aí vem a culpa e no outro dia, o que você faz de novo? Eu mereço novamente ser feliz. E aí você acaba. É. Você acaba em torresmos, É isso. você acaba em Porque hambúrguer. você não consegue sair disso, É né. verdade. Porque é Vira um mais ciclo, né? prático, é É. rápido, é prático, a gente, às vezes, você pedir uma comida, não é mais rápido do que você fazer. Se você fizer, passar um bife e preparar uma salada legal, Acabou. em meia hora você faz. E a comida demora meia hora para chegar na sua casa também quando você pede. Com certeza. Olha isso, é verdade. Então assim, Nossa, você falou tudo. não é questão de tempo, é questão que às vezes a pessoa ela tem preguiça de levantar do sofá, de fazer uma coisa, de ter coisas saudáveis na geladeira. Uma das coisas que eu sempre investigo é a geladeira do meu paciente. O que ele compra, né? O que você Porque tem? sim. Porque se você tem chocolate em casa, você vai comer. Se você não tem, você não vai comer. Não, não vai. Verdade. Né? E aí entra toda essa questão até mesmo dos hábitos, né? E doutora Mônica, muito obrigada. Sempre é maravilhoso estar com você. É uma consulta cada dia. Tô brincando. Deixa seu arroba pra gente. @Clínica Laroca ou doutora Mônica Laroca. Muito obrigada, Eu que viu? agradeço. Você já encontrou alguém que você até mesmo gostou, mas que não durou muito, porque você interrompeu esse processo no seu relacionamento, nessa relação? Ou você acha que, não sou merecedora? Será que isso é uma autossabotagem, uma autoproteção? E eu trouxe Everson Baroli, que vai falar tudo pra gente hoje. Olha só, hoje eu trouxe o nosso colunista, Everson Baroli, hipnoterapeuta, que vai ajudar até mesmo, vamos dizer que hoje eu vou numa consulta free. E eu adoro, você aí de casa que nos acompanha, sabe que Flávia é especialista em consulta free. Você já passou por alguma situação que você entra no relacionamento e logo você já quer sair, não tem aquele relacionamento duradouro? E eu trouxe ele para contar pra gente se isso existe uma causa, o porquê que isso acontece, Everson. Tudo bem? Vamos lá. Obrigada, viu, pela presença. Obrigado, Flávia. É uma honra estar aqui. Eu me sinto muito honrado em falar de relacionamento e se isso puder te ajudar, me faz mais honrado ainda, Flávia. Sempre ajuda. Você é uma pessoa excepcional, você é muito inteligente, você é uma pessoa bonita. Então, o que pode causar uma dificuldade para relacionamento? Nós somos seres pautados na nossa história, nós somos o conjunto da nossa história. Sim. Só que a gente herda um pacote também da história dos nossos pais e dos nossos antepassados. Isso é a epigenia. A epigenética traz um comportamento para nós. Uhum. É acima da genética, é algo que vem além da genética. Epigenia são comportamentos, é uma cultura que vem. E vem com algumas emoções junto. Tá. Então, quando você tem dificuldade de relacionamento, você vibra essa emoção do ser independente. Eu aprendi, Flávia,
através de leitura bíblica e de muitos recursos sobre a linguagem, sobre os nomes, eu aprendi a fazer uma anamnese através dos nomes. E o seu nome é muito claro sobre a independência. FLA dá 10. E o número 1 é a independência. Então, Flá é 10 vezes mais independente. Entendi. Então, embora as pessoas ainda vejam esse tipo de técnica como algo místico, eu quero deixar claro que isso é absolutamente cristão e muito preciso. As pessoas que estão sem relacionamento ou com dificuldade de se relacionar, normalmente têm a vibração do ser independente. São pessoas do dia 10, do mês 10, do dia 1, ou que o nome começa com a letra A, com a letra J, com a letra S, que todas elas são 1, ou a sílaba resulta em 10. Uau! Olha só. Muito interessante isso. Então, é uma anamnese rápida, prática, muito precisa, e eu te levaria a um relaxamento hipnótico para você encontrar o estado mental que você adquiriu o trauma. É assim que você desfaz um trauma. Entendi. E quando você está bem relaxada, Flávia, eu vou te levar aos momentos em que você pediu ajuda e falaram se vira. Os momentos em que você não foi correspondida nos seus primeiros relacionamentos. Tá. Nos momentos em que você se sentiu abandonada, porque uma criança que se sente abandonada, seja qual for o motivo, pode ser um pai vendedor, um pai viajante que é caminhoneiro. Tá. E aí a criança, ela fala, eu não mereço um pai, e aí ela reporta o sentimento para o futuro. Ok. Porque a figura pai vai ser migrada para a figura marido. Marido, namorados. Isso acontece com homens independentes que não conseguem se relacionar também. Usei exemplo feminino, né? Sim, porque já é pra o caso que fazer tá. a terapia da Flávia no programa. Ai, gente, eu tá, adoro gente? free. Ó, consulta free. Então, mas é bom porque eu faço um pitch de venda para ela ir lá pro consultório fazer a sessão dela, né? A sessão que ela ganhou, tá? É verdade, gente. A ideia, Flávia, é que as pessoas têm todos os recursos nelas para se libertar disso. Tá. O terapeuta não é o salvador, ele não é o herói. E o terapeuta que tenta fazer isso, ele vai prejudicar a pessoa. Eu quero que você seja a protagonista da sua história. Isso é maravilhoso. Você encontrar lá no íntimo, na sua essência, em que momento eu quis ajuda e não tive? Ok. Em que momento a minha mãe falava, homem só presta para arrumar confusão ou para atrair? Então a gente vai desarmando trauma por trauma. Com a hipnose, o processo se torna mais eficiente porque o estado mental permite a desconexão dos neurônios que ficaram armados como uma defesa para você. Uhum. E sempre que tem uma oportunidade de um relacionamento, inclusive de um relacionamento que possa ser maravilhoso, a pessoa está armada, ela está Você acha que chega a ser uma autossabotagem da própria pessoa? Por exemplo, quando ela vai viver um novo, bonito, bom, né? Ou que ela entende na visão dela do merecimento. Né? Ah, eu mereço um relacionamento feliz. E ela tem esse relacionamento feliz, ela está ali com a pessoa está disposta ao compartilhar, e ela vai lá e E interrompe o processo. Isso. Então vamos falar de... Né, Daiane Dias? Vamos falar de terapia e vamos falar da vida pessoal do Everson. Uma vida pautada em Jesus, pautada em estudos sobre a espiritualidade, sobre as questões da Bíblia. A Bíblia não só como um texto cristão ou religioso, mas filosófico, de ensinamentos de sabedoria. Eu vejo que nós temos as nossas influências pessoais sobre nós. Sim. Então, você tem esses traumas, você tem esses gatilhos, eles não querem te prejudicar. Falar que é autossabotagem não seria justo com você. Mas se você compreender que você só está tentando se defender, você não vai se depreciar, falar, eu me saboto. Entende? Você veja assim, ó, eu só estou querendo me defender e não sei como. Para você não se autodepreciar. Uhum. Então, existe um processo de autoproteção e talvez não autossabotagem, compreende? Ok. E o outro pode ser, sim, espiritual. Por que não? E se você não está alinhada com a tua espiritualidade, com a tua fé, e você pode estar sofrendo influências? Eu não estou aqui para falar
Eu sou um Sim, terapeuta, na minha parte profissional é a hipnose. Ok. Mas o Everson acredita que pode existir uma influência. O que eu tenho visto para te dar uma boa dica é que quando você trata a você sem a questão espiritual, isso já vai melhorar a sua vida, Ah, porque meio caminho andado. você flui, a sua frequência melhora, o teu amor por você, a sua libertação daqueles receios, Uhum. daquela blindagem desnecessária de te proteger de relacionamento, te faz melhorar a sua vibração, a sua frequência, e isso leva a pessoa a buscar mais a Deus. Olha que legal. E é muito real isso, né. Eu gostaria até mesmo que nos próximos programas, que você voltasse aqui, Emerson, a gente não fizesse a consulta fria e você de casa, e entender o recado. Então não é que existe autossabotagem, ele colocou autoproteção, adorei essa palavra, Sim. que isso acaba sendo até relevante, né. E eu gostaria que você deixasse seu arroba, caso alguém que esteja aqui com a gente hoje na nossa casinha, esteja passando por um processo e pense, né? Ah, eu me relaciono, mas eu perco a graça muito rápido, ou que não quero mais, tá aqui, ó, Emerson vai tirar suas dúvidas. Ó, através do Instagram, você pode mandar uma mensagem no direct, Sim, que é @eversonvaroli com Y no final, tá? É um acesso fácil a mim. Você manda mensagem lá, ou eu ou alguém da equipe dá uma olhadinha no direct e responde você imediatamente, tá beleza? bom? Então, quero agradecer, Emerson, até a próxima, Obrigado, viu? valeu. Obrigada. E agora chegou aquele quadro que nós gostamos, de sucesso. Claro, vem chegando ele na trilha do sucesso. Olha, que agora o nosso tema é por que nós devemos planejar aí a nossa aposentadoria, que eu já tô querendo planejar a minha, viu, doutora Aline? Pelo amor Vamos de Deus, verificar isso aí, com que certeza. uma hora eu tenho que me aposentar, né? Sim, claro. E aí, quando isso acontece, a gente não sabe, mas aí eu trouxe doutora Aline Ribeiro hoje. Tudo Tudo bem? bem? Prazer, Ótimo. né? Tô muito Te feliz. receber de novo aqui e hoje nós vamos falar sobre esse assunto que eu acredito tenha muitas dúvidas aí. Sim. Então, para a gente começar, por que nós devemos planejar a aposentadoria? Ela é essencial mesmo para quem ainda falta anos para se aposentar? Sim, com certeza. Porque a aposentadoria, ela não começa no momento que você faz o pedido. Ela começa antes, ela precisa ser planejada com antecedência. Porque senão ela pode custar tempo, dinheiro e direitos, né? Tem pessoas que estão contribuindo errado, ou muitas vezes o que está registrado ali na carteira de trabalho não está registrado no INSS, ou quando ela tem muitas vezes uma deficiência, o tempo dela é contado diferente. Quando ela estava trabalhando exposta a algum agente perigoso também, o tempo dela pode ser reduzido. Então, todas essas questões, elas não estão ali registradas no INSS. Então, quando você planeja isso aqui, você pode, muitas vezes, antecipar a sua aposentadoria e ver qual que vai ser a melhor regra, qual que vai ser o melhor valor para você, tá? Por isso que é importante. Mesmo que você acredite que falte algum tempo ainda para alcançar essa aposentadoria. Nossa, isso é muito importante. E quais são os sinais, por exemplo, de que uma lesão pode acontecer, né? Pode dar direito ao auxílio acidente, mesmo se o INSS já negou esse benefício? Certo. Como a gente vê, o INSS ele nega muitos benefícios, Ah, tá? bastante. Bastante. Mas no caso de uma indenização ali, se a pessoa ela sofreu um acidente de trajeto, de trabalho, desenvolveu uma doença ocupacional ali, um acidente doméstico, e ela ficou com uma sequela que reduziu a capacidade dela, que causou uma incapacidade parcial para aquela atividade que ela exercia na época, né? E ela tiver essa documentação médica atestando isso, ela pode sim buscar esses direitos, inclusive até mesmo buscar na justiça, tá? E, por exemplo, quais são os principais requisitos para requerer o benefício por incapacidade temporária no INSS? Perfeito. Como o próprio nome fala, é um benefício por incapacidade. Então, não basta apenas ter a doença, né? Essa doença ela precisa incapacitar, seja de forma temporária, parcial, total ou permanente, né? Para o trabalho. E, além disso, ela precisa ter um número mínimo ali de contribuições, estar na qualidade de segurado, né? Estar contribuindo ali para o INSS, ou ela está naquele período de graça que a gente fala.
tá bom? Esses são os requisitos para a gente poder ver essa possibilidade de pleitear um benefício por incapacidade. Agora, para a gente finalizar, eu não sabia disso. Não, mas agora você vai ter que contar pra gente. Sim. Por que a pessoa mesmo desempregada é possível ter direitos ao benefício por incapacidade temporária? Sim, é possível. Essa pessoa, ela saiu do emprego, mas ela está naquele período de graça ali, que são de 12 meses após a saída dela do emprego, ou se ela recebeu o seguro-desemprego, ou ela não recebeu, mas ela está cadastrada ali no Cine, né, e ela tem como comprovar que ela está em situação de desemprego involuntário, né, que ela não queria estar nessa Sim. situação, esse prazo de 12 meses pode se estender por 24 meses. E tem uma outra possibilidade que pode chegar até 36 meses. Qual é? Que é quando ela tem 120 contribuições, que é ali 10 anos, né, de contribuições ininterruptas. E aí ela pode se estender para 3 anos, esse período de graça aí. Então, é importante verificar essa questão, porque se estiver desempregado e estiver incapacitado, é possível sim pleitear esse benefício. Posso tirar uma dúvida agora que surgiu assim? Não sei se tem a ver, né? É mais pelo seu conhecimento. Por exemplo, se a pessoa ela é contribuinte numa classificação MEI, ela tem esses direitos também? O MEI tem direito também ao benefício por incapacidade. Sério? Sim, sim, com certeza. E você pode apresentar quais são esses benefícios? Olha, o MEI, ele tem direito, dentre as regras de aposentadoria, ele tem direito à aposentadoria por idade, tá? A aposentadoria por tempo de contribuição, que é aquela antiga, que hoje tem outras regras que vieram com a reforma, Tá. para ele poder ter direito, ele tem que fazer uma complementação, porque o MEI, ele paga na alíquota de 5%. Então, para ele ter direito a outras regras, a não ser a de aposentadoria por idade, ele precisa fazer essa complementação da alíquota de 5% para a alíquota de 20%. Aí Tá? ele pode pagar adicional? Ou não? Aí ele paga com esse adicional, né, com juros, lá no INSS Sim. tem como solicitar, e paga com juros e uma multa ali. E também os benefícios por incapacidade, tá? O auxílio-doença ou até mesmo a aposentadoria por invalidez, né, que a gente fala hoje, que a aposentadoria por incapacidade permanente, ele pode ter direito, sim. Uau, gente! Eu amo sempre trazer você aqui, porque é uma aula para nós, né? Então, já sempre quando a doutora Aline Ribeiro estiver no Em Dia, pega o seu caderninho, marca lá. Se não, chama ela lá no direct no Instagram. Pode. Fica mais fácil, né, doutora Aline? Isso. E E lá no meu Instagram sempre tem muitos conteúdos informativos Sim, também, né? que auxiliam vocês aí. Às vezes você tem uma dúvida, tem lá bastante conteúdos que vai te ajudar. E se não tiver o conteúdo lá, você pergunta no direct para a doutora Aline. Combinado? Combinado. Quer deixar o seu arroba já? Sim, o meu arroba é Aline Ribeiro, _Marcondes. Gente, muito obrigada, viu? Pela sua participação incrível aqui. E bora estar em dia aí com o seu jurídico, hein? Com certeza. Ai, que pena, gente. Esse programa é muito gostoso, né? Ele é um programa dinâmico, descomplicado. É a nossa cara, a cara da família brasileira. Vem chegando agora no final do Em Dia de hoje somente. E eu espero você sempre com a sua alegria, com a sua audiência mais que especial. Desejo a você e toda a sua família uma semana abençoada, com muitas energias positivas, muitas alegrias e amor no seu coração. E eu espero que você esteja sempre em dia com você. Um beijo e até sábado que vem. Tchau!